Que Deus ilumine a sua vida. Tem momentos que parece tudo dar errado. Você está passando por isso agora? Você não sabe o que acontece, mas as coisas para você não vai para frente. Você dá passos para trás, percebe uma amarração, você olha para todos os lados e não vê uma saída. Você que está agora com uma angústia, uma depressão, insônia, você não tem sossego, não tem paz. Tudo que você tem feito é tentar resolver o problema. Você não tem vivido, você tenta sobreviver. Mas a verdade é que você tem pensado até mesmo em dar cabo da sua vida. Com o seguinte pensamento: se eu tiro a minha vida, acaba o sofrimento. Mas você não precisa tirar a sua vida. O que você precisa é arrancar esse sofrimento da sua vida. Isso sim. E nós vamos falar isso a respeito desse assunto nesse programa. Vamos agora a essa matéria e em seguida eu volto com você. A sessão espiritual do descarrego é a oportunidade de romper com tudo que prende e atrapalha a sua vida. Eu era uma pessoa viciada, eu bebia todos os dias, não dormia bem, eu tinha depressão, eu não saía de casa, eu me trancava quando a minha família saía para as coisas, para as festas, assim, eu me trancava dentro do banheiro e não queria sair. Era muita turbulência, não conseguia dormir direito, sempre ansiosa, sempre preocupada. Cheguei pensando em se matar, só que eu não tinha coragem de tirar a minha vida. Você pode não enxergar, mas há uma força invisível que trabalha para que os seus caminhos sejam abertos. É outra Fernanda, faz um mês mais ou menos que eu tô vindo a convite, né? E se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Embora seja pouco tempo, eu já tô recebendo algumas bênçãos, né? Mas a maior delas é a fé, é o Espírito Santo e seguir em paz. E a partir do momento que eu tomei uma decisão na minha vida e falei para Deus que eu queria mudança de vida e que eu não queria mais ser uma viciada, tomar 5, 6 bebidas alcoólicas por dia. E hoje eu sou liberta dos vícios. Venho para a reunião de libertação para conseguir a cura divina, né? A transformação interior. Muitos problemas vêm de raízes espirituais e somente uma força maior é capaz de arrancar de vez esse problema. Eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu estava correndo da polícia quando eu vivia no crime e Deus usava pessoas para falar comigo. Eu fui curado da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo de ir para o inferno. A oração do descarrego é algo necessário e urgente. Venha fazer esse desafio. Participe desta reunião e veja o mal ser quebrado em sua vida. A mudança que você procura está aqui. Sexta-feira, sessão espiritual do descarrego. Às 7 horas, às 10, meio-dia, às 15 e às 7 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Se você sofre e quer ficar livre desse sofrimento, você pode entrar em contato agora com a nossa central de atendimento e nós estamos prontos para te ajudar. Esse número aparece abaixo, você pode agora entrar em contato. Seria bom até você salvar esse número para que você, no momento que estiver precisando, ou um amigo, você possa indicar. A central é 24 horas à sua disposição. Entre em contato. E eu tenho certeza que você vai ser ajudado agora, tá bom? Nós vamos agora a resultados de pessoas que, chegando a essa reunião, foram libertas. E você também pode ficar livre nessa sexta-feira. Acompanhe. O nome da senhora é? Alcionei. Dona Alcione. A senhora chegou aqui como? Eu cheguei aqui com uma tristeza na minha alma, assim, sabe? Uma tristeza que eu não tinha vontade de viver. Uma tristeza muito grande, né? Há muito tempo atrás, eu tive uma depressão profunda, né? E Deus me curou, porque uma decepção que eu tive, né? E daí, eu buscando a Deus,
né? E porque assim, ó, a minha infância foi uma infância destruída, a minha juventude. Daí eu tive um casamento, o primeiro casamento foi um casamento também destruído, né? E daí eu comecei a vir pensamentos de morte, vir pensamentos de querer tirar a vida, né? A vida para mim não fazia mais sentido, né? Daí eu só chorava, eu não tinha força para fazer mais nada, nem para cuidar do meu filho. Daí eu vinha me separar. Faltava 3 meses para me formar e o pai do meu filho me abandonou, do meu primeiro casamento. Então, eu entrei em depressão profunda. Eu não caminhava, a minha mãe me levava para a faculdade para mim poder terminar o curso. Eu não conseguia comer, eu perdi 20 quilos. Até hoje, quando eu falo assim, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Então, eu conheci a palavra pela televisão, né? Eu comecei, meu filho mais velho, que ouviu a palavra, assim, ele falou assim para minha mãe, tem um homem aqui na televisão que está falando de Jesus, né? E daí nisso eu estava morando sozinha com meu filho. E daí ele já tinha 9 anos e daí ele falou assim, mãe, esse homem está falando de Jesus. Aí assim, vamos escutar, mãe. Daí eu vi onde é que era a igreja, eu comecei a ir, eu comecei a buscar. E esse pastor, ele falou assim, está escrito em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si toda a enfermidade, toda a dor levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque eu fui a psicólogo, eu fui a psiquiatra, tomei aqueles medicamentos de tarja preta, nada, não tinha solução. Aí eu comecei a igreja, comecei a vir à igreja, e daí eu comecei a melhorar, e Deus me curou. Eu peguei os medicamentos que eu tomava, né, contínuo, e eu peguei aqueles medicamentos que ninguém mandou eu jogar fora, eu amassei tudo e disse, eu já fui curada pelas feridas de Jesus, eu não aceito mais isso na minha vida, eu tenho que continuar a minha vida. Eu joguei fora aqueles medicamentos e Deus me curou. E daí, quando eu cheguei aqui na Igreja Universal, que para mim foi a porta do céu, sabe? Porque eu tive em várias outras denominações antes de vir para cá, e eu não conhecia a palavra, eu comecei a ter uma sede, sabe? Uma sede de conhecer a verdade. Hoje eu ainda tenho batalhas, como todo mundo, mas hoje eu tenho uma força que vem de Deus, uma força que, assim, que é Deus, que supera tudo. E eu estou assim, que quem quer dizer assim, ó, não existe cura para depressão, existe cura para depressão, existe cura para tudo nessa vida, existe solução para tudo nessa vida. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, Ele faz tudo. Vem lutas, vem guerras, mas o nosso Deus é maior que todas as lutas, que todas as guerras. Hoje a senhora é feliz? Hoje eu sou feliz, tenho luta, tenho batalhas, eu tenho um filhinho especial, né? E todo mundo conhece ele, mas ele é a alegria da minha vida, e eu luto por ele, e eu sei que Deus fará grandes coisas maiores ainda na minha vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a senhora. Dona Nair, como que era a sua vida antes de vir à sessão do descarrego? Eu tinha depressão, né? Eu cheguei aqui nas correntes com um vazio muito grande na alma, me dava crise de choro, e eu resolvi vir porque eu comecei, tipo assim, a ouvir vozes já, tipo, falando que eu teria que entrar dentro de um quarto escuro, ou então que eu teria que entrar, tipo, num lugar fundo, onde ninguém mais conseguisse falar comigo. E foi assim que eu cheguei, comecei a buscar. E quantos anos a senhora sofreu, assim, com a depressão, ao ponto também de pensar no suicídio? Aí, Deus, dos meus 18 anos, eu sempre vivi naquela batalha, tentando preencher ali no mundo o vazio da minha alma, né? Eu ia para as baladas, entrava em sites, achava que ia resolver. Começou a me dar muita crise de choro, e aí eu comecei a ouvir vozes, tipo assim,
entra dentro no buraco bem escuro, bem fundo, aonde você não fala com mais ninguém, que daí você vai ficar bem. Aí eu pensei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu peguei e falei, não, vou ter que buscar ajuda. Aí foi aonde eu vi e, graças a Deus, eu entendi que era Deus que estava faltando, que não era aquelas coisas que eu estava buscando lá no mundo, sabe? E me diz como que foi chegar aqui, participar da reunião, da sessão do descarrego. Diz como o após, como que foi? Foi maravilhoso, porque daí eu entendi que eu teria que buscar o Espírito Santo, que tudo aquilo que eu estava buscando no mundo era ilusão, e que eu não teria que estar orando por coisas do mundo, e sim pelo Espírito Santo. Eu comecei a buscar, comecei a lutar e venci, graças a Deus, sabe? Através das correntes. E quem é hoje a Nair? Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, né? Que é o que eu mais precisava na minha vida. Eu sempre falo, né? Eu não tenho tudo que eu quero e eu já sou a mulher mais feliz do mundo. Porque eu encontrei paz. Hoje em dia eu durmo tranquila, não tenho crise de choro, nada. Foi a melhor coisa que eu poderia fazer na minha vida. Quando eu cheguei, né, na corrente da sexta-feira, eu tinha depressão, eu tinha crise de pânico, crise de ansiedade, eu era totalmente complexada, eu não conseguia respirar, né? Eu não conseguia fazer coisas comuns, como respirar, até andar normalmente. E foi assim que eu cheguei na sexta-feira. E ela foi importante, né, pra minha vida, porque ali eu comecei a lutar por mim, né? Foi onde eu encontrei um lugar que eu pudesse lutar por mim, e ali eu descobri que tinha jeito pra mim, né? Eu poderia ser livre da depressão, que é uma doença, né, que se diz, né, sem cura pela medicina, mas ali eu encontrei que eu poderia ter a solução para minha vida. No começo eu não me abria, eu tinha medo das orações, eu ficava meio receosa, mas com o passar do tempo eu olhei e olhei para aquilo, né, para as reuniões, para o que o pastor falava, o que o homem de Deus dizia. Eu falei, meu Deus, eu preciso me entregar, eu preciso me abrir, né? Então numa sexta-feira eu decidi abrir meu coração e realmente buscar ajuda, né, buscar ajuda de Deus. E naquela sexta-feira eu saí totalmente transformada, assim, eu vi que dentro de mim saiu algo, assim, um peso que eu tinha, aquela dor que eu carregava, e a partir dali eu comecei a lutar verdadeiramente por mim. E hoje, atualmente, eu né, sou livre da depressão, dos pensamentos suicidas, de todo o peso que me carregava. Cheguei aqui numa sexta-feira, né, em busca da minha libertação, através de um convite da minha esposa. Tinha a vida, né, toda perturbada, a vida toda amarrada, toda atrapalhada, não tinha paciência com ninguém, com nada, nem com a minha esposa, né? Eu tinha um vazio também. E no caso, esse vazio eu preenchia com álcool, com a bebida, né? E hoje, graças a Deus, eu estou liberto. Hoje eu tenho paciência, graças a Deus, né? Vindo, buscando também, obedecendo a palavra, né? Fazendo o ITLMEN também, que foi bem importante, né? Vários, né, desafios ali me ajudou também. E hoje, graças a Deus, a gente tem paz no nosso casamento, né? Eu ajudo ela me ajuda e estamos firmes. Seu nome? É Bruno. Bruno. Como é que você chegou aqui hoje, sua vida? Pastor Rodrigo, eu cheguei aqui numa sexta-feira como hoje, eu tinha tentado matar a mãe dos meus filhos. Tentou matar a mãe dos seus filhos? Sim, senhor. Bebia muito, era muito viciado em bebidas, drogas, prostituição, pornografia. Eu era depressivo também. Para mim dormir, eu tinha que beber, ou então fumar. Tinha que estar na balada, porque eu não queria chegar em casa. Não conseguia dormir. Eu já tentei matar também pessoas, já tentaram me matar. Eu cheguei aqui na igreja desse jeito. Na reunião de sexta-feira, eu consegui fazer os propósitos, passando no corredor, e daqui eu fui liberto de tudo isso, da bebida, do cigarro, das drogas, eu deixei logo de tudo, pastor. E comecei a ouvir falar do Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. E aí comecei a fazer uns propósitos, vindo na sexta-feira, quarta-feira, aos domingos, e fui liberto. Hoje eu sou batizado com o Espírito Santo, hoje eu sou feliz. Por exemplo, para mim dormir, antigamente, eu tinha que beber, tinha que fumar. Hoje não, hoje eu já tenho paz, hoje eu durmo em paz. Assim como teve jeito para essas pessoas, tem jeito para você também. A diferença foi que elas, recebendo um convite, como esse que você está recebendo, elas vieram. E você pode vir também. Eu tenho certeza que é Deus permitindo você acompanhar esse programa, mostrando para você uma solução, uma saída. Em todos os templos da Igreja Universal, nessa sexta-feira, essa reunião do descarrego, essa reunião de libertação, e você não vai pagar nada. Entrada gratuita, estacionamento, creche para a sua criança,
Você pode participar de uma reunião aqui na nossa Catedral da Fé às 7 horas da noite, às 19 horas. Acontece o dia todo. Seja muito bem-vindo. Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. Nós vamos aguardar você com o maior prazer. Agora, existem pessoas que tinham até um preconceito. Só que quando o sofrimento ultrapassa o preconceito, essas pessoas precisam tomar uma decisão. Você vai acompanhar agora essa pessoa que tinha muito preconceito, até que o sofrimento ultrapassou. E ela chegou e veja só o que ela pode falar. Acompanhe. Meu nome é Marilene Suaiden, eu sou gestora pública e revendo essas imagens é como se passasse um filme. É difícil falar porque a gente viu, eu vi as imagens na época, é o que falavam. Vão roubar todo o seu dinheiro. Então, assim, houve uma resistência contra as pessoas também, né? Eu achava que as pessoas que frequentavam aquele lugar eram muito humildes, então eu achava que não era para mim. Essas coisas que a mídia falava mesmo. Vendo as imagens e tudo que a mídia falava e o que eu via na TV, eu pensei, esse lugar eu não vou entrar, não é para mim. Mas ao mesmo tempo, alguns testemunhos que eu até vi na época, eram a mesma história que eu estava vivendo. Eu estava com meu casamento com problemas, eu tentei o suicídio por 2 vezes na época, era uma pessoa extremamente angustiada, tinha vários problemas, mais familiares no casamento, mas eu não procurava ajuda, eu não queria essa ajuda, né? Eu achava que eu não me via lá na Igreja Universal. Eu fiquei sabendo que o meu esposo estava indo na Igreja Universal, já estava frequentando há 3 meses. Foi a mudança dele que me trouxe para a Igreja Universal. Eu já fazia alguns dias que eu não dormia, e eu falei com Deus como Ele pediu para que eu fizesse. Fale com Deus, Má, tudo o que você está passando. E naquela noite eu dormi. E foi nesse dia, né, quando eu acordei, senti vontade de ir para a igreja e fui até a Igreja Universal. E é como se como se o pastor soubesse toda a minha história. Então lá eu pude perceber que Deus estava falando comigo. Quando eu entrei, eu fui muito bem recebida, parecia que estava todo mundo me esperando. Eu senti uma paz que eu não encontrei em lugar nenhum. E tudo que o pastor falava era a minha vida. Até comentei com ele na época, você contou alguma coisa para ele? Ele falou assim, não, eu nem conheço esse pastor. Tinha 3.000 pessoas dentro da igreja. Então, naquele dia, eu enxerguei. Deus estava me esperando. O preconceito acabou assim que eu entrei na igreja, porque o carinho dos obreiros, o carinho das pessoas que vieram conversar comigo depois, um período antes, já trouxe uma paz, já trouxe algo diferente. Existia alguma coisa diferente naquele lugar. E foi naquele dia que o Senhor Jesus falou comigo. Então, assim, aquela angústia que eu tinha, aqueles problemas, todas aquelas fantasmas que eu tinha na minha cabeça, desapareceram. Eu saí leve da igreja. O tempo passou, graças a Deus, hoje o meu casamento foi restaurado. A nossa vida familiar também foi restaurada, a nossa vida financeira foi restaurada. Depois de uns 2 meses eu me batizei nas águas, uns 3, 4 meses depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, assim, eu não tenho palavras para dizer o que a Igreja Universal mudou a história da minha vida, mudou a história da minha família, mudou a história do meu casamento. Então, eu devo tudo a isso, tudo. Tivesse ouvido o meu esposo antes, se não tivesse dado ouvido ao que a mídia falava, que os amigos falavam, a minha vida tinha sido transformada antes. Você que está do outro lado com preconceito, vou te dar a receita. Uma oração que eu fiz mudou a história da minha vida. Eu entrei na igreja e saí uma outra Marilene.
faça isso. Venha, nós estamos esperando você. E eu faço um desafio com você. Você que tem preconceito, você que nunca veio. Se você chegar nesse lugar e você não receber paz, você não perceber a presença de Deus, se você perceber que a nossa intenção é tirar algo de você, não coloque os pés nunca mais nesse lugar. Mas eu duvido que você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. As pessoas estão entrando, as reuniões estão ajudando, as pessoas estão recebendo paz, e paz é uma coisa que só Deus pode dar. Uma coisa é você sentir uma sensação de paz, outra coisa é você ter uma paz permanente dentro de você, embora enfrentamos lutas, problemas, mas essa paz prevalece. Nesse domingo, eu vou aguardar você. Inclusive, nós temos uma matéria que fala a respeito desse domingo, é muito interessante, acompanhe só. Água consagrada, elemento este que, além de saciar a sede, tem o poder de lavar as feridas e de curar as dores do corpo e da alma. O milagre que eu tive foi a cura do meu filho de câncer. Ele, em setembro de 2020, ele foi diagnosticado com câncer. Aí ele fez a cirurgia, retirou o tumor, era um tumor maligno, mas mesmo assim persistiu os linfonodos, que são diversos tumores que ficaram na região. Aí o que aconteceu? Os médicos optaram pela quimioterapia. Só que aí começou o problema, o organismo dele não aceitou, lutou contra, e ele acabou fazendo uma neutropenia, que é a baixa de todos os marcadores, os glóbulos brancos dele quase que sumiram. Então ele não tinha imunidade, ele não tinha defesa. Tanto que se ele batesse em alguma coisa, ele poderia morrer com hemorragia. Inclusive o dia que ele teve bem mal, foi quando sangrou os olhos dele. Mas eu nunca me desesperei. Por quê? Porque eu tinha certeza. Eu tinha certeza no tratamento da água. O médico chegou no outro dia e disse, houve um milagre. Por quê? Lucas, tu tá sem febre e os teus marcadores estão subindo. Na mesma hora, eu agradeci a Deus, porque eu nunca tive assim, ó, nenhum pensamento que não fosse haver a cura, porque eu fazia uso do remédio. Para mim, aquela água não era água, era o remédio que curou ele. E hoje eu sei, hoje ele está curado, e eu sei que foi através da água, que é o remédio da vida. Eles fizeram uso da água dos maiores milagres, que brota do Poço de Jacó no Templo de Salomão e é distribuída gratuitamente todos os dias. Assim como eles, milhares de pessoas a cada domingo recebem o impossível aos olhos humanos. O milagre foi sobre o meu neto, Bernardo. Ele começou com uma febre, porque a febre sempre aumentando, dava medicação, não baixava. Aí a minha filha levou ele no médico, e lá foi atestado que ele estava com uma doença pé, mão e boca, É de criança assim, que frequenta a creche. Mas ele não frequenta a creche, a gente fica com ele em casa. E ela levou no médico e foi diagnosticado, com esse pé, mão e boca. É uma doença que saem umas manchas, a criança fica toda tomada por feridinhas, manchas. Aí eu falei para minha filha que para fazer o tratamento com água, Levei a água para ele começar a tomar. Aí ele começou a tomar água, foi tomando a água, durante aquela semana toda. Aí ela voltou no médico com ele e lá a doutora falou que ele não estava mais com essa doença, pé, mão e boca, que tinha sumido. E as feridas nem chegaram a aparecer, assim, sair como sai, Foi só um pouquinho assim na mão, mas ali mesmo, com o tratamento da água, não evoluiu a doença. Faça como eles, use a sua fé e receba a vitória que tanto precisa. Água dos Maiores Milagres, domingo, às 9h30 da manhã. Nesse domingo, às 9h30 da manhã, eu vou te aguardar. 9h30, nós temos o horário das 7 horas da manhã e vamos retornar às 18 horas no cair da tarde. Seja muito bem-vindo. Agora,
nós fizemos um propósito e trouxemos um pouco da água do poço do Templo de Salomão. Uma água que foi testemunha e tem ajudado muitas pessoas. Muitos milagres têm acontecido. E vai acontecer na sua vida também, se assim você crê. Eu, inclusive, gravei uma mensagem antes de chegar aqui no estado de Santa Catarina, trazendo um pouco da água do poço. Nós vamos colocar a mensagem, em seguida eu vou realizar uma oração em seu favor. Eu tenho certeza que Deus vai te dar força. E ao mesmo momento eu vou orar para que essa água seja abençoada. Em todos os programas, reuniões, estamos consagrando para que os maiores milagres aconteçam na sua vida. Acompanhe. Olá, que Deus abençoe a todo o povo do estado de Santa Catarina. Nós estamos aqui no Templo de Salomão, exatamente no poço, onde as pessoas todos os domingos, elas tiram um pouco dessa água e entram com essa água no templo. E no momento da oração, da ministração, da cura, elas bebem essa água. E os milagres têm acontecido. E o mesmo vai acontecer em todo o estado de Santa Catarina. Cura física, cura na alma, restauração na sua família. Por isso eu faço esse convite para que nesses próximos domingos vocês estejam conosco. Eu vou pegar agora um pouco da água aqui do poço, como você pode acompanhar aqui, e estarei levando para todo o estado de Santa Catarina. E eu tenho certeza de uma coisa, essa água será uma bênção para você e para a sua família. Será uma fonte que vai jorrar no seu interior. Nos veremos às 9h30 da manhã, ou às 7 ou às 18 horas. Procure uma Igreja Universal do Reino de Deus mais perto de você. Deus abençoe, até lá. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos pedindo forças ao Senhor. Há pessoas que, diante do que elas assistiram agora, elas querem chegar na tua casa. Mas há quem esteja sem forças, que ela receba a força que vem do alto, que ela receba a paz que ela precisa. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa essa água, que todos que receberem uma gota dessa água, recebam uma fonte de vida dentro do seu corpo e também a sua casa, o seu lar seja restaurado. Nós abençoamos a água e a todos que oram conosco. Eu sei, tenho a convicção que o Senhor está no controle de tudo. Nós cremos e te agradecemos, e quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olha, agora é a sua vez de tomar decisão, fazer aquilo que você precisa fazer. Dê uma chance para que Deus faça uma obra, dê uma chance para si mesmo. Deus quer mudar essa situação. Nesse domingo eu vou te aguardar aqui na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. Também esse convite se estende para cada templo da Igreja Universal espalhada aqui em Santa Catarina. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Domingo nos veremos. Eu quero ter o prazer de te conhecer sua família. Deus te abençoe e até lá.